Nós vamos falar de um tipo de assincronia que acontece no modo de pressão de suporte. Aqui a gente tem uma curva de pressão, uma curva de fluxo em função do tempo e aqui o diafragma sendo monitorado. O que acontece? Quando o diafragma inicia a contração, tá? Eu tenho um atraso no disparo do ventilador. Então, esta é a fase inspiratória diafragmática, porém, a fase inspiratória do ventilador ocorre somente nesse momento onde o diafragma está em relaxamento. Ou seja, enquanto o paciente está em fase expiratória, o ventilador está em fase inspiratória. Assim, eles estão em fases respiratórias totalmente opostas. Após um tempo, o ventilador vai ciclar e o paciente então começa a exalar. Entretanto, ele já perdeu uma parte do seu tempo expiratório fisiológico. Quando o paciente tem uma nova contração diafragmática, veja a curva de fluxo, o paciente está totalmente insuflado. Dessa maneira, ele não consegue gerar um esforço capaz de sensibilizar o ventilador. Então, o diafragma contrai e o ventilador não dispara. Isso se chama esforço inefetivo do diafragma. Ou seja, o diafragma pode ter duas frequências para apenas uma frequência do ventilador. Nós tentamos simular esse mecanismo no pulmão teste para vocês verem o que acontece, porque normalmente o nosso paciente em ventilação espontânea, ele tem uma frequência mais alta e um volume corrente mais baixo. Então, aqui nós colocamos aí na faixa de 30 de frequência para esse paciente. Se esse paciente está no modo pressão de suporte, o que vai acontecer? Basta que ele dispare o ventilador que vai entrar uma pressão programada. Então, nós colocamos aqui valores de pressão reais, né, 12 acima da PIP, que é 5, então são valores muito usuais no nosso dia a dia. E o que a gente observa é que está ocorrendo esse mecanismo. Então, na verdade, nós deixamos apenas uma peça, isso desestabiliza um pouco o sistema, mas serve para mostrar o quê? Que esse diafragma, tá? Esse pulmão que simboliza o diafragma está contraindo 2 vezes, para receber apenas uma resposta do ventilador. Então, ele disparou uma vez o ventilador, ele contraiu a segunda vez sem disparar o ventilador. Por isso que aqui a nossa frequência está 30 e aqui a nossa frequência está 15. Então, a gente percebe que está ocorrendo um esforço inefetivo do diafragma de 2 para 1. Ou seja, a cada 2 contrações do diafragma, 1, 2, eu tenho apenas uma resposta do ventilador. Quando eu mudo isso para o modo PAV+, com parâmetros básicos também, a gente vai observar que esse mecanismo vai ser corrigido. Então, estamos inicializando o PAV+, tá? Como eu disse, há uma pequena estabilização do sistema, por isso a gente vê um pouco de oscilação no gráfico. Mas o que é importante nesse caso é que a gente vai ver que ele vai chegar no 30 de frequência. É importante fazer um estudo sobre esse assunto, porque no dia a dia o que acontece? Muitas vezes a gente vê o paciente em pressão de suporte com uma frequência de 15 e com um volume bom, e a gente acha que o paciente está bem, que o paciente está sincrônico e que ele está pronto para uma extubação. E quando nós mudamos para o modo PAV+, a gente observa um aumento de frequência e uma queda de volume corrente. E acredita que o paciente está cansando, que o paciente está piorando, fazendo uma incursão rápida e superficial. Sendo que a verdade é que nesse momento a gente apenas está enxergando a realidade do paciente, porque eu não tenho mais esforço inefetivo do diafragma, certo?